Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos conversar no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 4, onde ele vai dizer: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, nós vamos conversar sobre a nossa existência, a nossa atual existência, das inúmeras que já passamos por este e outros mundos, segundo as palavras de Jesus. Mas antes de iniciarmos a nossa meditação, antes de iniciarmos a nossa análise sobre esse assunto, vamos fazer a nossa interiorização, vamos pedir ao Mestre Jesus, aos bons espíritos que nos acompanhem, que possamos entender bem a matéria que nos é colocada, que possamos colocar isso na nossa vida e entendermos que estamos neste mundo, na nossa evolução e na nossa melhor das encarnações. Que assim seja. Então, este capítulo já começa com uma pergunta assim bem interessante. Quais são os limites da nossa vinda nesse planeta? Quais são os limites da encarnação? Ele vai dizer que não há limites propriamente traçados. Mas, se nós se referirmos isto ao nosso envoltório material, nosso envoltório carnal, aqui que constitui o corpo do espírito. A materialidade desse envoltório diminui a maneira que o espírito se purifica. Em mundos mais avançados do que a Terra, ele já é menos denso, menos pesado, menos grosseiro e, por conseguinte, menos sujeito aos infortúnios da vida. Num grau mais elevado, é transparente e quase fluídico. De grau em grau, ele vai se desmaterializando e acaba por se confundir com o nosso perispírito, que é o envoltório que envolve entre o corpo físico e o corpo espiritual. Dependendo do mundo do qual o espírito é chamado a viver, toma um corpo apropriado à natureza deste mundo. Então é muito engraçado, né, que a gente vê às vezes até os jovens falando: eu não pedi para nascer, eu não pedi para vir nesse mundo. Conversa, a gente sabe que no mundo espiritual a gente pediu para dar uma retornada, para nós aprendermos novas possibilidades de evolução espiritual, para nós convivermos com aquelas pessoas com quem nós vamos evoluir, mesmo aquelas que a gente não tem uma simpatia, então nós vamos criando simpatia por essas pessoas. Então tudo isso nos favorece a nossa evolução espiritual. Por isso que esse capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que nós não podemos ver o reino de Deus se a gente não nascer de novo, ou seja, se a gente não for se purificando, entre aspas, ou mudando a nossa densidade fluídica através das nossas várias passagens por este ou por os outros mundos, como Jesus afirmou, né, que na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, ele não o falava. Então nós não passamos somente por este planeta. Possivelmente nós já passamos por outros, nós viemos de outros, porque isso faz parte do nosso desenvolvimento espiritual, né? E o nosso próprio perispírito, nosso próprio envoltório carnal vai mudando através de transformações sucessivas de partes em partes à medida que nós vamos passando por essas transformações em outros lugares. Então é muito comum hoje em dia a desanimação das pessoas em relação à sua vida, que nós entendemos muito bem. Não é fácil, mesmo numa condição até econômica e social um pouco melhor, há sempre aquela contestação: o que eu vim fazer aqui, o que eu estou fazendo, né? E que caminhos eu tenho que traçar para ser cada vez melhor. E São Luís nos coloca essa condição, que nós entendamos que essa nossa vinda aqui, essa nossa encarnação é a melhor de todas, porque já passamos por muitas difíceis e esta está sendo cada vez melhor, mesmo diante das dificuldades e mesmo diante das perguntas. Por isso nosso trabalho de renovação neste mundo é muito importante e não nos admite que desanimemos dele. Há muitas coisas, há muitas barreiras que nos impedem da nossa evolução. A barreira social, a barreira em relação a drogas, bebidas e outras situações do mundo, que muitos pensam que já só vieram aqui para aproveitar a vida, estamos numa boa, eu vou morrer mesmo? Mas para quê? Vou esquentar minha cabeça para quê? Se eu vou morrer, né? Não vai acontecer nada.
Isso é falta de conhecimento aos mundos superiores e que nós temos a condição de evoluir, né? Aí São Luís vai continuar nos dizendo, considerando-se que a encarnação, do nosso ponto de vista material, tal qual é na Terra, pode-se dizer que ela está limitada aos mundos inferiores. Portanto, depende do próprio espírito, ou seja, de nós mesmos, libertarmos mais ou menos rapidamente desta encarnação, trabalhando para a sua purificação. Além do mais, deve-se considerar-se que no mundo espiritual, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito permanece relacionada com a natureza do mundo ao qual ele está ligado pelo seu grau de adiantamento. Deste modo, no mundo espiritual, ele é mais ou menos feliz, livre, esclarecido, conforme esteja mais ou menos desmaterializado. Então, o trabalho de evolução nosso aqui é a evolução espiritual. Nós estamos aqui encarnados para evoluirmos espiritualmente. Por isso que São Luís vai nos dizer aqui, nós temos que considerar isto. Quanto mais nós trabalhamos aqui para a nossa evolução espiritual, menos materializado, ou seja, menos pegos à matéria nós estamos. Aqui nós queremos sempre colocar, né, um parêntese. A doutrina espírita nunca incentiva que você não deve ter as coisas materiais. Pelo contrário, você trabalha, você se desenvolve, você faz cursos, você quer um aumento melhor nos teus ganhos. Então, e tudo isso que você faz é para o teu conforto material. E não é errado. O errado é nós nos apegarmos à matéria. E ao desencarnarmos, indo ao mundo espiritual, nós ficarmos presos a esta matéria. E isto é muito perigoso. Isso que ele está dizendo aqui, né? Que até porque a nossa passagem pela vida corporal é necessária, até porque a gente possa cumprir, por meio dessas ações materiais, planos cuja execução o próprio Deus nos confiou, né? Não temos privilégio por causa disso. É muito interessante que nós comecemos a fazer uma análise sobre este assunto, sobre aquilo que nós estamos aqui fazendo, sobre o nosso caminho. As mudanças são necessárias, nós temos que mudar, nós temos que estar sempre prontos à mudança. Ela faz com que nós demos um passo a mais nesse sentido de evoluirmos. Todos esses sentidos, tudo aquilo que nós fazemos, então voltarmos a fazer coisas que a gente gostaria de ter feito anteriormente e não fizemos, como estudar, conhecer novas doutrinas, né? Aprender sobre o espírito, isso é muito importante. Tudo isso vai nos fazer entender o que nós estamos fazendo nessa encarnação, que eu repito, é a melhor encarnação que temos. Não vamos procurar saber o que nós fomos anteriormente. Muitas pessoas querem saber o que eu fui em vida anterior. É melhor não saber, não tem necessidade. Você já tem uma ideia mais ou menos do que você foi numa vida anterior, né? Ora, é só você se analisar por você próprio. Se você é uma pessoa alegre, se você é uma pessoa disposta a fazer as coisas, numa vida anterior você foi isso. Se você foi uma pessoa que tem a tendência de fazer determinadas coisas que não condiz com você, é porque você está arrastando ainda coisas de uma vida anterior. Mas isso não impede que nós coloquemos os nossos pés para frente e melhoremos cada vez mais. Porque no fundo, a gente tem que entender que uma hora nós vamos retornar ao mundo espiritual. E esse retorno tem que ser o mais tranquilo possível. E como é que nós entendemos esse retorno, o mais tranquilo possível? Através daquilo que nós aprendemos, dos nossos atos, do nosso trabalho para com nós mesmos e principalmente perante para com os nossos irmãos. Tudo isso faz parte do nosso retorno ao mundo espiritual. Por isso, nós sempre procuramos indicar leituras, vídeos que façam com que você melhore cada vez mais, que você se interiorize cada vez mais e que você busque no seu interior a sua melhoria, para que você possa entender o seu trabalho neste mundo aqui. Então nós recomendamos sempre uns livros bons e estamos recomendando um livro de um escritor espírita que nós já conhecemos há muito tempo. Ele já retornou ao mundo espiritual alguns anos atrás, né? Mas ele tem um livro muito bom que se chama Quem Tem Medo da Morte. Esse livro é uma leitura muito fácil, muito boa de se entender. Se você tiver
e quiser ter um conhecimento espírita numa linguagem bem mais simples, né, procure os livros do Richard Simonetti. Eu vou ler um trecho aqui, né, sobre, ele fala no seu capítulo 1, né, Bicos de Luz, onde ele vai nos dizer o porquê nós estamos aqui nesse planeta. A Terra é uma oficina de trabalho para os que desenvolvem atividades edificantes em favor da própria renovação. Um hospital para os que corrigem desajustes nascidos de viciações pretéritas. Uma prisão em expiação dolorosa para os que resgatam débitos relacionados com crimes cometidos em existências anteriores. Uma escola para os que já compreendem que a vida não é mero acidente biológico, nem a existência humana uma simples jornada recreativa. Mas não é o nosso lar. Este está no plano espiritual, onde podemos viver em plenitude, sem as limitações impostas pelo nosso corpo carnal. Então, compreensível, pois que nos preparemos, superando temores e dúvidas, inquietações e enganos, a fim de que, ao chegar a nossa hora, estejamos habilitados ao retorno equilibrado e feliz. Então, viva bem, procure fazer o melhor por você e pelos outros, aprenda bastante. Não interessa o teu nível de escolaridade, todos temos a nossa capacidade de aprender. E quando estamos dispostos a fazer isso, a própria espiritualidade vai abrindo os caminhos para nós. Muita paz, prosperidade e até uma próxima oportunidade se o Mestre Jesus nos der o aval da nossa presença.